Olá, hoje eu tô aqui para recomendar para vocês alguns livros de não ficção sobre mulheres. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu gosto muito de livros de não ficção. É um gênero que nem todo mundo curte, mas que eu acho muito importante. E eu escolhi então alguns livros de não ficção sobre mulheres porque é muito importante a gente ler, né? Ter conhecimento da condição feminina ao redor do mundo. E principalmente do ponto de vista de mulheres. Então, separei esses livros, são livros que eu gosto bastante, que eu recomendo demais e que eu espero que vocês gostem também. O primeiro livro da minha lista foi o primeiro livro que eu li desse gênero, que é Presas que Menstruam, da Ana Queiroz. Como o título sugere, o livro vai falar sobre o sistema carcerário, ele vai falar sobre a situação das mulheres nos presídios brasileiros. E é muito interessante porque a gente tem acesso a uma realidade que é muito presente no nosso país, mas que a gente trata com certa indiferença. E é um livro muito bom. O trabalho que a Ana Queiroz fez foi sensacional, porque ela coletou então relatos de presas, relatos de funcionários dos presídios, da família dessas presas. A gente vai saber como que algumas delas foram parar na prisão, a gente vai ter acesso às condições às quais elas são submetidas. A gente sabe que as mulheres possuem algumas necessidades a mais que os homens, principalmente em relação à higiene, e são coisas que são negadas a elas nos presídios brasileiros. Então é muito importante a gente saber um pouco mais sobre como funciona o sistema carcerário no nosso país, e esse livro permite então que a gente tenha esse conhecimento. Então é um livro muito bom, eu recomendo demais para vocês. É um livro sofrido, né, por conta da temática que ele aborda, mas é um livro necessário. O segundo livro da minha lista é As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Eu já recomendei esse livro diversas vezes e eu vou continuar recomendando, porque ele é muito bom, principalmente para quem não conhece tanto assim a história da China. Aqui nós vamos ter relatos de várias mulheres chinesas e a gente vai entender um pouco mais de como que o contexto histórico chinês influenciou na vida dessas mulheres. Cada uma delas é única, cada uma possui uma história única mesmo, mas algumas delas acabam se conectando por conta de alguns aspectos e principalmente por conta do impacto que a Revolução Cultural da China teve na vida dessas mulheres. Então é um livro muito interessante porque permite ao leitor conhecer as condições das mulheres na China, que são condições completamente diferentes das mulheres em outros países. Então a gente consegue entender um pouco mais das necessidades do sexo feminino em um território completamente diferente do nosso. E é um livro muito bom. Também é um livro bastante triste, bastante sofrido. A história dessas mulheres emociona muito. É um livro muito angustiante, mas também é um livro necessário porque a gente precisa conhecer um pouco mais da condição da mulher ao redor do mundo. A gente sabe que a mulher está atrás do homem ainda na nossa sociedade, mas as necessidades que as mulheres possuem no Brasil são umas, as necessidades que elas possuem na China são outras, então é importante a gente saber um pouco mais sobre a realidade em cada país. Então é um livro que eu recomendo muito e eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas da Xin Han depois que eu fiz essa leitura. Os outros dois livros que eu tenho para indicar são de uma mesma autora, que é a Virginia Woolf. São eles Um Teto Todo Seu e Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Os dois, então, são artigos, né? Aqui em Um Teto Todo Seu a gente vai ter um ensaio sobre mulheres e ficção, e aqui nós vamos ter 7 textos que meio que funcionam como uma continuação de Um Teto Todo Seu, porque nesse primeiro livro a autora vai falar sobre a mulher na literatura e para isso ela acaba levantando vários pontos sobre a mulher na sociedade como um todo. Então nesse ela vai falar bastante também sobre a mulher na literatura e também sobre o papel da mulher na sociedade no geral. E são livros muito bons, a autora levanta pontos muito interessantes aqui que precisam ser discutidos, então eu recomendo demais esses livros. A Virginia Woolf ainda não me cativou por completo, mas ainda assim eu gosto muito dessas duas obras e recomendo demais para todo mundo. E o último livro que eu tenho para indicar, na verdade eu ainda não terminei de ler, mas eu já recomendo muito, que é Como Ser Mulher, da Caitlin Moran. Esse livro é uma espécie de conjunto de memórias da autora e ao mesmo tempo um manifesto feminista, porque nele ela vai falar sobre vários assuntos relacionados à mulher que são vistos como tabu pela sociedade. Então ela vai quebrar vários desses tabus, vai falar sobre essas temáticas e ela vai falar muitas coisas que a gente também pensa. Claro que em alguns momentos a gente acaba discordando dela, mas isso é algo muito pessoal, né?
e ela vai então abordar essas temáticas que muitas vezes a gente sente necessidade de conversar, mas a gente não tem com quem fazer isso, porque é algo visto como proibido na nossa comunidade. Então é um livro muito bacana, de uma leitura super fácil, porque a Caitlin escreve de uma maneira bastante informal, como se fosse um bate-papo mesmo, então é um livro que eu recomendo bastante. E por fim eu quero comentar sobre 2 livros que eu não li, mas que eu achei a proposta muito interessante e que são disponíveis no site da editora, então de forma gratuita, então eu vou deixar os links lá na descrição caso vocês tenham interesse. Um deles vai falar sobre as mobilizações das mulheres nos jornais brasileiros na década de 80 e o outro vai falar sobre o papel da mulher na filosofia, sobre várias filósofas ao redor do mundo. Então eu achei a proposta desses livros muito interessante, deixo aí minha indicação pra vocês e os links vão ficar lá na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiverem algum outro livro de não ficção que fale sobre a mulher, quiser me recomendar, deixa aí nos comentários também. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar a Frestas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!